Ninguém no Brasil estava de verdade preparado para o que o Caio Jorge ia fazer na sua volta ao futebol brasileiro. Desacreditado e taxado como fracasso na Europa, o atacante que não fazia gols no futebol profissional conseguiu calar todos os críticos e agora, além de artilheiro do Brasil, ele está muito perto de ser convocado para a seleção brasileira e chegar ao topo da sua carreira quando ninguém mais acreditava. Mas como é que o Caio Jorge fez isso? Eu sou o Rodrigo do canal Futflix e vou te contar, mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Todos os dias no canal a gente traz para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol, para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então se inscreve e deixa um like no vídeo, beleza? Em junho de 2024, o Cruzeiro anunciava a contratação do Caio Jorge. O cabuloso vivia uma nova fase sob o comando do Pedro Lourenço, que entrou em acordo com o Ronaldo para adquirir a SAF do Cruzeiro. O clube começava a fazer contratações muito mais ousadas do que estavam fazendo sob o comando do R9. Trazer o Caio Jorge para o Brasil era uma daquelas decisões que colocava muito dinheiro em uma contratação que tinha poucas chances de dar certo. Porque até ali, o Caio Jorge era o atacante que brilhou na base, mas no futebol profissional não fazia gols. Revelado pelo Santos, ele foi fenômeno nas categorias de base e também na seleção brasileira de base. Era o típico jogador que atraía o interesse de clubes de fora pelo que ele fez jogando com outros garotos, mas no profissional ainda não havia provado nada. Na seleção de base, ele fez 4 gols em 3 jogos na seleção sub-15, 7 gols em 11 jogos com o sub-17 e 3 gols em 2 jogos na sub-20. Os clubes europeus brigavam pela contratação do atacante que no profissional do Santos era bem diferente de tudo que mostrava na base. Em 84 jogos jogando na equipe principal do Santos, ele fez 17 gols e deu 4 assistências. E por mais que o Santos quisesse segurar o jogador, com o Caio já em fim de contrato, ele deixou o Santos por um valor ridículo. Foram apenas 3 milhões de euros que a Juventus de Turim gastou para levar o jogador. Para a torcida do Santos, ele era um ingrato, um jogador que virou as costas para o clube formador e que merecia todo o azar do mundo no futebol. As tiradas de sarro na rede social, depois de resultados ruins do Santos, fizeram a torcida gostar menos ainda do atacante, que tentou explicar que não fez por mal e que, na verdade, até deixou dinheiro na mesa quando deixou o Santos. Mas não tinha jeito, a saída precoce, a venda tão baixa e também as piadinhas na rede social fizeram ele se tornar persona non grata para a torcida do Santos. Mas isso era algo que o Caio teria que resolver depois. Primeiro, ele tinha um foco, chegava na Juventus e precisava lutar para conseguir sucesso na nova etapa da sua carreira. Era companheiro de clube do Cristiano Ronaldo e precisava focar para conseguir o seu espaço. Só que na Juventus ele mal teve essa chance. Foi mandado para jogar primeiro com o Sub-23 e em fevereiro de 2022 sofreu a lesão mais grave da sua carreira. Uma lesão no joelho que tirou ele dos gramados por quase 18 meses e os médicos já diziam que talvez ele nem voltasse a jogar futebol profissional. Aquilo era preocupação de verdade para o Caio Jorge, que temeu que a sua carreira acabasse por ali. Nenhum jogador quer ouvir algo desse tipo aos 21 anos de idade, uma lesão que pode destruir todos os seus sonhos, mas adivinha só? O Caio voltou e voltou arrebentando ainda pela Juventus Sub-23. Logo na volta aos gramados, enfiou um hat-trick e mostrou que médico nenhum daria um veredito sobre o prosseguimento da sua carreira. A Juve resolveu emprestar o jogador para o Frosinone, que acabava de subir da segunda divisão, e assim ele teria mais chance de jogar, mais minutagem no futebol profissional. Até porque, na Juventus, na equipe principal, Caio Jorge tinha 11 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência no futebol italiano. No Frosinone, o Caio não teve vida fácil. O treinador não era grande fã do brasileiro, que disputou apenas 22 jogos na temporada e marcou só 3 gols. A Frosinone terminou rebaixada naquela temporada. O Caio era um jogador com 117 jogos no futebol profissional em toda a carreira e apenas 20 gols marcados. Era um camisa 9 que no futebol profissional não era nada do que mostrou na base. Não correspondeu no futebol e toda a expectativa que colocaram sobre ele foi em vão.
Em junho de 2024, o Cruzeiro anunciou a contratação do jogador. O valor era absolutamente injustificável. A Juventus da Itália negociou o jogador por 4,5 milhões de euros, 50% a mais do que pagaram pelo atacante. Um jogador que não teve sucesso na Europa, não fazia gol e havia passado por uma cirurgia gravíssima no joelho. O Cruzeiro era o bobo da vez e estava investindo um dinheiro pesado num péssimo negócio. Eu que sou cruzeirense desde pequeno, né? Vi Joãozinho, Nelinho, outros atletas aqui. Agora, vendo meu filho com essa camisa aqui, não tem palavras, né? Acho que mexe, é muito emocionante quando casa. E eu tenho certeza que você vai dar muita alegria para essa nação azul, né? O Cruzeiro vinha sofrendo mas agora chegou a hora certa de colher os frutos, né? A temporada de 2024 para o Caio Jorge no Cruzeiro era desastrosa. Ele foi mal, não fazia gols e não jogava bem. Contra o Internacional no Brasileirão de 2024, ele errou um pênalti e a torcida já estava de saco cheio do atacante, que não conseguia balançar as redes. Futebol é assim. Um dia você acerta, outro dia você erra, mas agora continuar trabalhando para as coisas continuar dando certo. Ô Caio, você certamente está doido para fazer o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, então talvez a ansiedade ali tá pesando um pouquinho, na hora até mesmo da cobrança de pênalti, pode ser isso que tenha atrapalhado um pouco? Não digo ansiedade, mas todo atacante quer estar fazendo gols e também não é um desejo meu fazer gols com essa camisa do Cruzeiro e tô me sentindo tranquilo. É claro que o torcedor tem todo o direito de estar bravo, de criticar, mas pode ter certeza que eu vou dar muito orgulho para essa torcida ainda. O Caio viu até a sua família se envolver em polêmicas, com confusão com a torcida, quando ele foi criticado pelos torcedores e vaiado no estádio. Para muitos torcedores, ele tinha que ser reserva até do Dineno, que começou a fazer mais gols e ser mais importantes que o Caio Jorge na equipe mineira. Quando o Caio chegou, ele ficou com a camisa 9, que era do Dineno, e isso parece ter sido uma péssima decisão, pois as coisas dali em diante deram muito erradas para ele. A verdade daquele momento na carreira do Caio Jorge é que ele parecia ser um erro da diretoria do Cruzeiro. Um erro daqueles que custou caro e a torcida não ia esquecer. Mas o Caio ainda ia ver tudo piorar quando, depois da derrota para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, o atacante ouviu do dono do clube, Pedro Lourenço, prometer à torcida trazer atacantes para a temporada seguinte, atacantes que decidissem, que fizessem gols. Sempre tem razão, a torcida tem razão, né? Mas nós vamos melhorar, né? Nós estamos precisando do jogador para fazer gol, não faz gol, né? Para trazer os atacantes para fazer gol e que nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar. Confiança ainda está em alta, pelo menos para a final da Sula, né? É lógico, estamos tranquilos, estamos confiantes, né? Não é por isso que está tudo errado, né? Hoje não fizemos um bom jogo, a torcida tem razão, né? O fim da temporada de 2024 para o Caio Jorge foi melhor do que o período que ele chegou no Cabuloso. O atacante fez 23 jogos e marcou 7 gols, além de dar 2 assistências. A temporada de 2025 precisava ser diferente, ou então a carreira do Caio podia ficar marcada como realmente a de um jogador que não conseguia entregar em alto nível. Mas o Cruzeiro não ia apostar a sua temporada toda no Caio Jorge e foi muito agressivo no mercado. A chegada de vários jogadores para a posição do Caio Jorge, para atacantes no Cruzeiro, e um dos que chegava era justamente um cara cheio de moral, o Gabigol, colocava uma pressão enorme em cima do Caio Jorge. Inclusive o que ele fez com o Dineno de ficar com a camisa 9 assim que chegou ao clube sem provar nada, também fizeram com ele. O Gabigol ficou com a camisa 9 do Caio e o Caio recebeu a 19. Tava bem claro que a partir dali o Gabigol seria o preferido dos torcedores. O começo da temporada não foi fácil. Sob o comando do Fernando Diniz, o time estava muito pressionado, jogando mal e ninguém se salvava no Cruzeiro. Mas assim que o treinador saiu, o Caio Jorge virou o jogador que poucos torcedores acreditavam que ele podia ser. Sob o comando do Léo Jardim, o atacante passou a viver uma fase maravilhosa. Virou titular absoluto com a camisa 19 e mandou o Gabigol pro banco de reservas. Mas não foi só isso. O Caio é artilheiro do Campeonato Brasileiro
goleiro com 14 gols em 19 jogos. Se tornou o maior artilheiro do Cruzeiro na década, com 23 gols em 51 partidas pelo clube. E agora, além de ter se tornado um dos atacantes mais temidos e o mais fatal do futebol brasileiro, ele entrou de vez na mira da seleção brasileira e tá na lista de pré-convocados para a seleção brasileira do Carlo Ancelotti. E pode sim se tornar um 9 que vai se firmar no grupo para disputar a Copa do Mundo de 2026. Se em 2024 ele estava desacreditado e com muitos achando que o atacante estava acabado, hoje é seguro dizer que ele definitivamente é um cara inquestionável no futebol brasileiro e que todos que criticaram o jogador estão quietos ou aplaudindo o centroavante que deu a volta por cima e agora mira uma vaga na lista final para disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Nesta janela de transferências, vários clubes do futebol europeu, inclusive, tentaram tirar o atacante do Cruzeiro, mas essa não é uma prioridade do Cabuloso, que não quer vender o seu homem-gol. O Caio fica, e se seguir assim, fica pra fazer história. Mas me diz você, o Caio Jorge merece uma chance na lista do professor Carlo Ancelotti? Será que ele vai pra Copa do Mundo com a seleção brasileira? Você acreditava que ele ia dar essa volta por cima? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião, não esquece do like no vídeo. E claro, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo, hein?